Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Você que sempre acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru, e estamos chegando para mais um programa Reencontro, comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Hoje, dia 24 de junho de 2020. Bom dia, Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Reencontro. Bom dia, Theo, bom dia, ouvintes. Estamos aqui para mais um programa Reencontro, sempre contando na retaguarda com o Sérgio Totti. É, o Sérgio que está lá já, dando aquele apoio para a gente, compartilhando os links para que mais pessoas possam conhecer o programa Reencontro e também os outros programas do Centro Espírita Amor e Caridade, além dos artigos, dos textos, dos vídeos, das perguntas respondidas por você, também em suas redes sociais, né, Sidney? O pessoal pode também acompanhar algumas outras coisas, palestras e tudo mais, pelo seu novo site, né, Sidney? www.sidneyfernandes.com.br. Material que é alimentado pelo nosso querido Sérgio Totti, né, Sidney? Então, o Sérgio está me cobrando aqui para que nós divulguemos um pouco mais o site, que está realmente fazendo um sucesso, mas ele quer que as pessoas conheçam melhor. Então, você já deu, acho que o endereço aí, enquanto eu me arrumava aqui, www.sidneyfernandes.com.br, e lá você vai encontrar os meus artigos, as reprises dos nossos programas, as palestras novas que estamos gravando, né, Theo, sobre mediunidade, as palestras editadas pelo Sérgio, enfim, ali nós temos uma profusão de conteúdos. E mais adiante, quando nós voltarmos ao normal, nós começaremos a fazer assim publicidade, promoções dos meus livros. Nós temos entregue os livros via internet, as cópias PDF, mas agora vamos, assim que pudermos, voltar a mandar os livros via correio, os livros impressos também. Sidney, antes da gente começar praticamente o nosso programa, antes de fazer aí a nossa oração inicial, uma palavrinha aí para os nossos amigos sobre esse atual momento, sobre essa pandemia que se estende aí por vários dias e meses já. Sua opinião sobre essa atual situação, e a gente vê que em muitos lugares as pessoas não colaboram, né, Sidney? Tem as pessoas que colaboram, mas a grande maioria meio que ainda não respeita essa situação. O que você tem a dizer para os nossos amigos sobre essa pandemia que ainda nos assola, Sidney? Ontem à noite eu comecei a escrever um novo artigo, Theo, exatamente sobre essa questão da dor. O homem geralmente encara tudo que não é do seu agrado como sendo um castigo de Deus, como sendo algo que está acontecendo por acaso, é má sorte. Quando, na verdade, a maioria dessas coisas são devidas ou ao nosso procedimento negativo nesta vida ou em vidas anteriores, ou por causa do descaso mesmo. Richard Simonetti costumava dizer que existem provações do passado, mas não do passado aí remoto de 100, 300 anos. Às vezes é o passado de uma semana atrás, 15 dias atrás, que eu não tomei a precaução devida e acabei achando que estava tudo resolvido e acabei rompendo com o meu isolamento, tendo contato, participando de festas, e isso aí, infelizmente, nós não podemos fazer no momento. Não estamos ainda na normalidade. O mundo inteiro, mesmo os países em que as coisas estão voltando à normalidade, estão guardando muita prudência, muita precaução. E aqui no Brasil, mais do que nunca, nós precisamos obedecer às instruções sanitárias e depois não podemos reclamar da vida, não. Porque a gente diz assim, não, mas eu sou uma boa pessoa, tenho um bom comportamento, mas não é assim que funcionam as coisas, Theo. Eu posso ser uma excelente pessoa, mas se eu me exponho ao vírus,
Pode ser até que eu não seja atingido com maior gravidade, mas é a lei, vamos dizer assim, da vida, em que a gente tem que tomar precauções. Uma pessoa, por melhor que ela seja, se ela atravessar uma rua movimentada com os olhos fechados, há uma grande possibilidade dela ser atropelada. E é o que está acontecendo agora. As pessoas estão sendo atropeladas pelo vírus porque elas estão atravessando a rua de olhos fechados. E tudo isso traz algumas outras consequências, né, Sidney, como o fato que nem o Centro Espírita Amor e Caridade já há algum tempo parado no que diz respeito a receber as pessoas, a receber o público, tanto no nosso café, na nossa livraria, atendimento presencial na secretaria, no bazar de roupas, no bazar de móveis, até as pessoas que vinham e assistir às nossas palestras no salão. E a partir desse momento, o SEAC também tem aí uma campanha para que possa arrecadar alguns fundos para que possa ajudar na sequência do trabalho, para quando acabar isso, a gente ainda conseguir receber todo esse pessoal de volta, né, Sidney? Exatamente. Nós estamos com uma certa dificuldade para manter as nossas despesas fixas, energia elétrica, salários de funcionários, elementos para limpeza, tudo isso a gente não pode receber qualquer subvenção do Estado. Nós, enquanto sede, enquanto centro espírita, não podemos ter qualquer subvenção do Estado. E isso está muito certo mesmo. Nenhuma igreja, nenhum templo religioso pode receber ajuda do Estado. Nós temos que nos virar sozinhos, com as nossas contribuições, com a generosidade das pessoas, com a consciência das pessoas que frequentam a casa e sabem que a casa sozinha não se mantém, depende de nós. Então, nós precisamos, sim, da colaboração das pessoas. E não só isso, Theo. Nós temos distribuído cestas básicas e, mais do que cestas básicas, agora nós estamos precisando de kits de higiene com álcool, com pasta de dentes, escova de dentes, sabonete, sabão para higienização dos nossos assistidos. Então, se as pessoas puderem colaborar com esses kits, eles serão muito bem-vindos. Basta entregar aqui na Rua 7 de Setembro, 830, no centro de Bauru. Sidney Fernandes, a semana passada nós falamos também desse assunto do qual vamos seguir falando agora. Eu só gostaria que você desse aí um breve resumo do que já falamos, né? Sobre o que é mediunidade, qualquer um pode ter, se ela for mal utilizada ou não, alguma coisa nesse sentido para que a gente dê continuidade no assunto no programa de hoje. Sidney, fica à vontade. A mediunidade é uma faculdade inata para determinadas pessoas. Por que então dizer-se que todos somos médiuns? No sentido genérico, todos sofremos, podemos estar sujeitos à influência dos espíritos desencarnados. Há uma questão em O Livro dos Espíritos em que Kardec diz que eles nos influenciam muito, muito mais do que supomos. E até algumas situações são eles que nos dirigem. Mas isso no sentido genérico, no sentido da intuição. Quem, no momento, por exemplo, de dificuldade, não passa a ter assim uma certa, vamos dizer assim, uma visão mais com mais discernimento do que outras pessoas? Na questão 452, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Segunda vista que ele se refere aí, Theo, é a possibilidade de se enxergar mais do que com os olhos físicos. É o discernimento, é a possibilidade do indivíduo ter uma intuição, um sentido além das outras. E os espíritos dizem que, às vezes, durante uma moléstia, a proximidade de um perigo ou uma grande comoção, pode sim fazer
esse sentido da segunda vista, e aqui nós generalizamos para a mediunidade, pode ocorrer o seu desenvolvimento. O corpo, às vezes, coloca-se numa situação especial que faculta ao espírito ver aquilo que nós não podemos ver com os olhos carnais. Então, só por essa resposta, Theo, dá para a gente perceber que todos nós temos, ou de modo mais intenso, quase que contínuo, a possibilidade do contato com os espíritos, com os desencarnados, ou mesmo um poder maior para discernir uma situação de perigo, uma situação de dúvida. Realmente Deus nos dotou, ou de uma maneira mais intensa, quase que contínua, a possibilidade de vermos além do que os olhos físicos permitem. Por que eu falei, Theo, quase que contínuo? Porque mesmo os médiuns já com muita prática, muito exercício, muita experiência, e que comumente costuma-se falar que já desenvolveu sua mediunidade, e no caso aqui a palavra desenvolvimento tem que ser utilizada como sendo um exercício, uma disciplina, estudo, para que ela melhor exerça a sua função de médium. Mesmo essas criaturas de alto poder, de sensibilidade, não podem dizer que elas têm mediunidade em caráter contínuo. Eu já falei aqui que as obras básicas nos alertam que, às vezes, a mediunidade pode ser retirada, ela pode ser bloqueada, ou a benefício do médium, porque ele está passando por um momento de dificuldade na vida, saúde ou coisa assim, ou pelo abuso da mediunidade. Pode acontecer também de os espíritos suprimirem a nossa faculdade temporariamente, ou às vezes até em caráter definitivo. Nós estamos tendo uma nova série, começando hoje, por um canal de televisão, que vai falar sobre um grande médium que, infelizmente, desviou-se da sua grande finalidade. E o que aconteceu com ele? Não se pode dizer que ele não tenha tido uma grande faculdade mediúnica, mas o que aconteceu ali foi o afastamento das entidades superiores que patrocinavam o seu trabalho. Porque ninguém, Theo, ninguém realiza nada sozinho. Nós somos meros instrumentos. Deus nos dá a faculdade, mas do jeito que dá, retira também. E os mentores espirituais superiores não se prestam à mercantilização, não se prestam ao desvio de finalidade da faculdade mediúnica. Eles se afastam e, mesmo que remaneça a faculdade mediúnica, não estão mais ali os espíritos superiores. Estão aqueles cujo pensamento compactua com o do médium que se desviou da sua finalidade. Mas, em resumo, Theo, mediunidade é ponte. Como o próprio nome diz, médium é por intermédio do sensitivo que nós conseguimos ter uma comunicação mais precisa, mais específica com o plano espiritual. Mas todos nós, num grau menor, médio, mais avançado, podemos sim, momentaneamente ou até em caráter quase que contínuo, ter esse contato com o mundo imaterial, Theo. Sidney, eu não sei se eu disse para você o ponto correto onde a gente começaria hoje. A gente vai continuar na pergunta de número 12. Mas antes, Sidney, eu queria já fazer uma pergunta para você, porque quando me surgem as dúvidas, eu tento marcar aqui, mas aí depois passa e eu acabo esquecendo. Então, aproveitar agora e vou fazer essa pergunta para você. Como é escolhida, Sidney, a pessoa que vai ter a mediunidade? Eu acredito que isso não seja uma coisa
aleatória. Os espíritos não trabalham dessa maneira. Você disse, a própria literatura espírita diz que a espiritualidade é muito organizada nesse sentido. Então, qual é o critério, se é que tem algum, para que uma pessoa nasça com ou sem a mediunidade, uma mediunidade mais avançada? Você diz que todos nós temos aí um grau mais básico de mediunidade. Como é feita essa escolha para que as pessoas tenham certo grau de mediunidade e que elas venham em uma encarnação nova, trazendo a mediunidade para a sua atual vivência? Eu não tenho conhecimento dos detalhes dessa escolha, Theo. Eu posso lhe assegurar que muitas pessoas recebem esse dom, independentemente do seu grau de cultura, da sua intelectualidade, do seu grau moral, da sua posição social, da sua religião. Então, não há... O critério não é esse, porque geralmente pessoas que mais devem são aquelas que mais recebem, para que elas possam, com o contato com os espíritos, elas aprenderem mais. Numa metáfora assim, um pouco não muito adequada, se você tem um cano que não está muito limpo e começa a passar muita água limpa por esse cano, ele vai ficar limpo. A não ser que ele seja muito um cano assim muito rebelde, né? Ele continue com algumas infiltrações sujas, né? Aí outra metáfora. Mas a gente pergunta às vezes por que uma pessoa com um caráter duvidoso, indigna, às vezes até desonesta, tem uma grande faculdade mediúnica. Então, a resposta dos espíritos é que essas pessoas precisam mais do que as outras dessa faculdade e, com o exercício da mediunidade, ter uma grande oportunidade de recuperação. E aí, voltando à metáfora do cano, de limpeza do seu organismo. Agora, eu não sei os outros critérios. Eu imagino, Theo, que na espiritualidade pessoas sejam consultadas, testadas, e até de acordo com a missão que a espiritualidade nos deu para desenvolver aqui na Terra, será a maior ou menor faculdade. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, ela tenha uma tendência para a literatura, ela gosta de escrever, ela foi escolhida pela espiritualidade para trazer bons conhecimentos, escrever bons livros para orientar a humanidade. Eu imagino que a espiritualidade dote esse indivíduo de um princípio de sensibilidade que vai permitir que ele fique em contato constante com o plano espiritual, para que possa trazer nos seus livros, nas suas poesias, nas suas peças teatrais, nos seus filmes, lições que sirvam para o engrandecimento da humanidade. Então, não é à toa que um Machado de Assis, mesmo numa situação de dificuldade, ele era um negro que nasceu num local não muito adequado para um escritor e se tornou o maior romancista brasileiro de todos os tempos. E temos outros casos aí de criaturas que, adrede preparadas pela espiritualidade para influenciar a humanidade, eu imagino que essas criaturas estejam mais sensíveis às inspirações do alto. Tudo isso é uma dedução minha própria. Um governador, um presidente da República, um homem que vai ter uma influência mundial, com certeza ele vai ter uma influência, vai sofrer a influência maior dos espíritos. Aí você vai dizer assim para mim, o Hitler era um grande sensitivo? Um tremendo sensitivo, Theo. Mas só que ele, infelizmente, utilizou-se da sua mediunidade, da sua sensibilidade,
Assim como aconteceu também com Napoleão Bonaparte, que contava com a ajuda da espiritualidade, mas desviaram-se do seu caminho. Com isso, hoje até se questiona se Hitler, por exemplo, ele tinha o apoio de grandes espíritos da espiritualidade. Sim, tinha sim. Espíritos que deram a ele uma grande capacidade militar, estratégia, e por pouco que a humanidade não se curva perante a sua grande capacidade de guerra. Então, é nessas horas, Theo, que você percebe que a espiritualidade dota da faculdade as pessoas que poderiam ou poderão fazer bom uso dela. E eu, estendendo um pouco mais o meu pensamento, eu diria que um grande presidente que nós tivemos, que surgiu inclusive de camadas bem modestas da sociedade, ele estava com um grande ideal, muito bem inspirado. Ele poderia trazer uma coisa muito boa para o Brasil e trazer, inclusive, uma harmonização maior, uma diminuição das diferenças das classes sociais, enfim, criar um novo país. Ele era inspirado por esses espíritos, mas, de repente, começou a permitir que as situações fugissem de seu controle. Não perdeu a sua mediunidade, mas deixou de ser acompanhado por bons espíritos. Então, Theo, eu não sei exatamente o critério. Eu posso deduzir que aqueles que têm maior poder, missões mais importantes, são dotados de uma sensibilidade maior. Tá certo. Sidney, a pergunta de hoje, ela... Desculpe, voltando ao assunto, sem prejuízo, você, por exemplo, deve ter passado por muitos benzimentos. Eu mesmo, minha mãe me levava para receber oração de mulheres muito simples, pobres, em casas bem humildes e dotadas de um grande poder mediúnico. Isto é, Deus estava presente ali, aquelas criaturas não tinham poder nenhum, mas elas tinham boa vontade, tinham um bom coração, e elas ajudaram e ajudam muita gente, honrando a faculdade mediúnica que Deus lhes deu. Sidney, a nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte: a mediunidade pode provocar doenças ou até loucura? E eu já emendava uma outra dúvida que eu tenho. Você acredita que antigamente, quando tínhamos os sanatórios, aqueles lugares onde eles internavam as pessoas, até acusando as pessoas de serem loucas, algumas coisas, você acredita que entre aquelas pessoas, pode ser que tenha alguma pessoa com algum tipo de mediunidade que, como não era muito bem explicada, acabava sendo confundida com esse tipo de coisa? E eu reforço mais uma vez a pergunta: a mediunidade pode provocar doenças ou até loucura? Não, a mediunidade não é sinônimo de doença. Mediunidade é apenas sensibilidade maior. Mas respondendo à sua pergunta, sim, muitos médiuns, muitas pessoas que viam, ouviam espíritos, eram internadas em casas de saúde para alienados mentais. Então, nesses casos, Theo, infelizmente, quando a pessoa fica sujeita aos medicamentos tóxicos, banhos gelados, choques elétricos, enfim, muitos métodos que antigamente eram utilizados, imagino que hoje não se use mais isso, mas essas pessoas acabavam por ter as suas faculdades mentais comprometidas, não pela mediunidade, mas pelos medicamentos, pelas atitudes, pelas operações que eram realizadas, porque confundiam a mediunidade com loucura. Mediunidade não é sinônimo de doença. Analisando
de acordo com instruções de Bezerra de Menezes, como ocorre a alienação mental, então o indivíduo, numa outra vida, fez mau uso das suas faculdades mentais. Nesta vida, não há a sinapse, não há a ligação entre o seu cérebro perispiritual e o seu cérebro material. Com isso, o cérebro material fica comprometido. Então, é o caso em que pode haver ou não a doença no cérebro material, mas o que existe é a limitação entre esta ligação da alma com o corpo. Quando ocorre essa interrupção dessas ligações, o indivíduo não consegue ter um padrão contínuo de pensamento. Agora, pode acontecer também que, além desta falta de ligação, também exista alguma doença. Então, nós temos pessoas alienadas mentais que apresentam ou não deficiências no seu físico. Às vezes o médico faz todos os exames e não encontra explicação. É obsessão? Calma. Antes de mais nada, pode ser realmente esse distanciamento entre a alma em si e o próprio corpo. Houve ali um lapso de ligação. Por quê? Temos que analisar o passado desse indivíduo. Agora, pessoas que passam por muito tempo nesta situação, elas, se tiverem inimigos, desafetos do passado, podem sim atraí-los e aí acentua-se o processo da alienação mental. Agora, tem um caso que eu conto no artigo que deu origem, inclusive, a esta nossa conversa, em que é narrado por André Luiz, que o indivíduo nasceu com uma predisposição para a epilepsia, predisposição, que pode, atualmente, com bons medicamentos, ser controlada. Mas só que ele tinha cometido um grave erro no passado. Na vida anterior, ele era médico. E ele seduziu a esposa do irmão, internou o irmão num sanatório, e lá esse irmão morreu. Quando esse irmão morreu, ele resolveu se vingar. Então, atualmente, embora ele esteja protegido por certa medicamentação, quando o irmão resolve atacá-lo, dispara-se o processo epilético. Então, temos um componente novo aí. Tanto o indivíduo que tem uma fraqueza mental é presa fácil dos espíritos, como às vezes o próprio espírito, numa situação de vingança, pode disparar as crises de loucura ou de epilepsia. Mas a doença, a mediunidade, não é sinônimo de doença, ela é apenas um aumento da sensibilidade do indivíduo, Theo. A nossa próxima pergunta, Sidney, só fazer um comentário aqui sobre um comentário do Silvio Bernardo. O Silvio, ele tinha feito a pergunta e na resposta da nossa conversa você já respondeu a ele. Ele tinha dito aqui, mas qual o objetivo de uma pessoa com uma índole que venha a ter esse dom? Se deverá utilizá-lo para o mal? Aí você na resposta conseguiu respondê-lo e ele ainda disse aqui, o doutor parece que leu os meus pensamentos. Então, para você ver como que a gente está aí meio que sintonizado, né? Mas a próxima pergunta, Sidney, ela diz questão ao seguinte, devemos ser bons médiums ou médiums bons? Aí você podia me explicar que eu fiquei confuso. Como assim bons médiums, médiums bons? Qual que é a diferença? Como proceder, Sidney? Você é um bom profissional, Theo? Eu acredito que sim, eu faço tudo para ser. Eu entendo que você seja um excelente profissional, um bom profissional. Você cumpre seus horários, é disciplinado, você aperfeiçoa a sua capacidade técnica, está aprendendo informática, imposta bem sua voz, toma cuidado para não utilizá-la em demasia,
para que no seu dia de trabalho você possa tanto trabalhar aí na nossa Rádio SEAC em todas as atividades que você desenvolve, como na FM em que você trabalha, você faz todo o possível para ser um bom locutor, um bom sonoplasta, um bom lidador com as edições sonoras e de vídeo. Então, você é um bom profissional, certo? Eu estou afirmando que é. Agora, você é um profissional bom, Theo? Acredito que sim também. Então, nesse caso aí, pelo que eu acompanho da sua vida, eu não a conheço assim com detalhes, tirando a sua infância em que você aprontava adoidadamente e ficava subindo nas árvores lá com aquele binóculo e que a dona Eni pegava você de jeito, dali para frente você se regenerou e se tornou um jovem bom, um marido bom, um amigo bom. A diferença é essa, Theo. Não adianta a gente ser um excelente profissional e se nós não cuidarmos da parte moral, da parte espiritual, da parte do coração. Então, é preferível que nós tenhamos médiuns bons que possam atrair bons espíritos, que sejam bem inspirados, do que excelentes médiuns, bons médiuns, mas que descuidem da parte moral. Então, você não pode ser apenas um bom locutor, Theo. Você tem que ser um locutor bom. Você não pode ser apenas assim um bom sonoplasta, um bom trabalhador, um bom profissional. Você tem que ser um trabalhador bom, porque complementa a sua atividade. Vou lhe dar um exemplo, Theo, do que está acontecendo no momento com o Brasil. Nós estamos sendo ameaçados por pessoas que fazem investimentos no Brasil. Eles estão dizendo o seguinte: olha, se vocês não começarem a cuidar melhor dos seus habitantes, se vocês não respeitarem mais as pessoas pobres, que têm dificuldades com educação, com a sua própria sobrevivência, e se vocês não começarem a cuidar melhor da sua natureza, nós não vamos mais investir no seu país. O que tem a ver o dinheiro com essa parte, Theo? Não adianta nós sermos assim um país extremamente convidativo para os investidores. Eles não querem só ganhar dinheiro. Eles querem que o Brasil não seja apenas um bom meio de se investir, seja um país bom, seja um país que respeite as classes sociais, que combata o racismo, que tenha uma boa democracia, que tenha um bom respeito com as suas florestas, com seus indígenas, com os seus negros, com as suas classes sociais. E isso está acontecendo hoje. Pode pegar as manchetes de jornais de hoje, Theo. Então, países... Eu nunca pensei que fosse ver isso. Eu sempre achei que os investidores eram criaturas frias, que não importa de onde viesse o dinheiro, o que importava seria o lucro. Não é assim. Você vê como o mundo está mudando, Theo. Verdade. Então, hoje, não basta você ser um bom profissional, um bom local de investimento, um bom médium. Você tem que ser um médium bom, um profissional bom, um país bom, um país justo. Os homens começam a despertar, Theo. Para mim, isso é um divisor de águas. Os homens começam a despertar para outras vantagens além das materiais e financeiras. Então, não basta você executar a sua tarefa bem. Não adianta você ser apenas um excelente profissional. Você tem que ser um profissional bom.
Sidney, honesto, ético, um país bom, que respeite a sua população, que cuide das suas florestas, que evite que possa dar mais cultura para os seus habitantes, que cuide mais da sua saúde, que tenha mais disciplina. É isso que os investidores internacionais estão dizendo. Hoje, essa é uma notícia de hoje, pode marcar a data, Theo, dia 24 de junho de 2020. Isso é um divisor de águas. Estão ameaçando não mais investir no Brasil se nós não combatermos a violência da polícia, se nós não dermos mais educação para as pessoas mais simples, saúde, se não cuidarmos melhor das nossas florestas, se nós resvalarmos, nos distanciarmos da democracia. Tudo isso, Theo, está acontecendo hoje. E a mesma coisa se aplica com o médium. Não adianta você ser um bom médium, de uma capacidade extraordinária, e você conseguir captar o pensamento dos espíritos, ter assim uma perfeita transmissão, se você não for uma criatura boa, de bom coração, espiritualizada, Theo. Me veio à mente agora, Sidney, um de seus personagens do livro, se eu não me engano, acho que Luzes no Brasil, era o jornalista lá. Parece que ele, enquanto para escrever, para realizar suas matérias, ele era um bom jornalista, mas na outra parte que precisava de ser um pouco mais ético, um pouco mais honesto, já não era tão bom assim. Então ele meio que se encaixa nessa sua explicação, né? E você viu Eu esqueci o que o nome aconteceu com dele. ele lá depois, né? Ele... No final, ou ele se enquadrava ou ele perdia o emprego, né? Sidney, desviando um pouco da nossa próxima pergunta aqui do programa, eu quero só... a Maria Delfina, ela tem, são duas perguntas aqui. Primeiro eu vou fazer a da Lúcia Nininha e depois a gente faz a da Maria Delfina, porque tem um pouco a ver com o assunto do programa de hoje, Sidney. A Lúcia Nininha, ela diz assim: minha filha, chegava uma coisa nela que a deixava como um animal, se arrastando. Muita força que 2 homens não conseguiam segurá-la. Ela passou meses sem dormir direito, vigiando ela. Até hoje, ela não sabe do que se trata, mas tem mais de ano, mais ou menos, que essa coisa não vem mais, essa coisa como ela trata. Mas ela percebe que não foi embora totalmente. E além da pergunta dela de o que seria isso, ela ainda cita que quando ela fica com raiva, fica mais fácil de acontecer essa situação, e principalmente também quando ela faz uso de bebida alcoólica. Aí ela faz a pergunta para você, Sidney, o que poderia ser isso? Difícil a gente afirmar efetivamente o que é. O que eu posso dizer é que pessoas que tiveram assim, comportamentos não muito adequados no passado, elas têm telhado de vidro. Elas são mais vulneráveis. E volta e meia, se o comportamento dela é bom, se a mãe está fazendo o possível, se ela se apega a uma religião, passa a fazer um tratamento médico, porque normalmente esses casos são acompanhados também de problemas físicos. Então nós temos que tratar do físico e tratar do espírito. As coisas se amenizam, as coisas se tornam, vamos dizer assim, se não desaparecem, se a pessoa não sara totalmente, mas ela fica um pouco mais equilibrada, tem uma vida relativamente normal. Por quê? Porque os espíritos às vezes dão uma trégua. Percebe que a pessoa melhora um pouco, o espírito dá uma afastada. Ou mesmo os mentores espirituais impedem que ele haja assim com mais vigor. Então pode acontecer uma melhora. Mas se a pessoa de repente começa a resvalar para o vício, começa a perder o seu equilíbrio, ela começa a mostrar irascibilidade, começa a demonstrar novamente alguma tendência para o ódio, para o ressentimento ou para o álcool, ela abre novamente a sua defesa
e o espírito volta a se manifestar por aquele ponto fraco, aquele elo fraco que a pessoa permite que tenha. A única solução, Theo, é a espiritualização. A pessoa pegar-se a Deus, sem descuidar do tratamento médico, porque esses casos, da maneira que você está me descrevendo, eu estou deduzindo que a pessoa precise também de acompanhamento medicamentoso. Ela deve ter algum problema, assim, algum foco irritativo no cérebro, é coisa física que a ciência hoje tem condição de controlar. Mas como naquele caso da epilepsia que eu citei para você. Uhum. O indivíduo estava com medicamento, mas por causa das suas atitudes, ele abriu uma brecha, o espírito imiscuiu-se por ali e disparou o ataque epilético nele de novo, mesmo tomando remédio. Então, a pessoa precisa cuidar da alma, do espírito, apegar-se a uma religião, fazer uma introspecção interior para saber até que ponto ela está sendo melhor do que antes. Ela precisa atrair bons espíritos. Essa é a palavra final. Uhum. Ela tem que amealhar proteção da espiritualidade. Porque quando você se protege, você se fortalece, você tem melhor condição de enfrentar algum desafeto espiritual. Tem uma pergunta que foi feita para o Richard, eu que fiz no Pinga Fogo. A pessoa disse assim: Richard, se em todo o processo epilético existe a presença de um espírito obsessor, por que quando a pessoa passa a tomar medicamento anticonvulsivo, ela melhora? O espírito também toma o remédio? Não, não é isso. É que a pessoa, quando passa a tomar o remédio, primeiro que ela fica mais senhora de si. Ela tem mais energia para repelir as influências espirituais. Já trouxe essa questão numa outra palestra. Quando o indivíduo se fortalece, mesmo sem tomar remédio, ele consegue repelir a presença do espírito. Mas se ele está numa situação de fragilidade, tanto mental quanto de alimentação ou alguma doença, ele fica à mercê do espírito. Então, o medicamento ajuda-o a ter mais forças, mas não é tudo. Ele tem que se apegar a Deus, a uma religião, atrair bons espíritos. Sabe aquele médium que costumava vir aí aplicar passes, o Paulo Neto, lá de Campinas, o Theo? Uma vez eu fui levar um caso da esposa de um amigo meu para ele, por telefone, hein? E ele falou assim: Sidney, eu vou ajudar essa pessoa, mas só que ela tem que aprender a enxugar lágrimas. Nossa, aquilo para mim foi extraordinário, porque a partir do momento que ela passe a enxugar lágrimas, a fazer o bem, ela atrai bons espíritos. Toma o remédio direitinho, tem ao seu lado boas companhias espirituais, evita o álcool, evita o vício, evita resvalar-se por situações de contenda, de ódio, de ressentimento, ela consegue ter uma vida equilibrada. Se um desses componentes se ausenta, ela fica à mercê dos ataques dos espíritos. Sidney, tem também aqui uma indagação da nossa querida Theo, Maria... desculpa eu interromper você. É só para lembrar uma coisa que a gente sempre fala. No processo de perturbação espiritual, os dois estão errados. O espírito que está perturbando porque não perdoou. E a vítima, que no passado, ou mesmo no presente, está dando causa ou está dando abertura, está permitindo, com as suas atitudes, que ocorra a aproximação do espírito obsessor. Os dois erraram. Os dois têm que se retificar. A pergunta da Delfina, e também é tipo uma confissão, ela fala assim: eu já tenho dores nas minhas costas há mais de 25 anos. E ela diz aqui que não pode ser operada.
Aí vem a pergunta dela, será que tem a ver com a espiritualidade dela, Sidney? Eu diria que tem menos a ver com a presença dos espíritos e mais com talvez algum problema crônico, algum problema kármico. Esse termo karma não é espírita, mas serve para a gente dizer quando uma pessoa nasce com uma possibilidade maior de receber o bem ou o mal, porque o karma pode ser positivo também. A pessoa, o indivíduo, já tem o karma bom, isto é, no passado ele teve atitudes positivas que dão a ele nesta vida uma situação privilegiada, uma saúde melhor, facilidade melhor de sobrevivência, facilidade de amizade com as pessoas, é um karma bom. Mas há pessoas que vêm com karma negativo. Então, são pessoas que passam a vida inteira, faz um tratamento, tudo, mas sempre tem um probleminha, um órgão mais sensível. Em um, é o sexo que não funciona direito. No outro, é a articulação que dói muito. Em outro, é a parte digestiva que não é boa. No outro, é um problema respiratório. São doenças kármicas, crônicas. Não tem jeito? Nossa! No meu artigo desta semana, que saiu publicado no Jornal da Cidade de hoje, de Bauru, daqui a pouco eu vou mandar uma cópia para você, Theo, diz ali um caso de uma carrasca nazista que reencarnou com 1000 problemas, só que ela mudou, amealhou a simpatia da sua mãe, que é um alto espírito, trouxe a ajuda dos bons espíritos, encontrou um médium curador que na encarnação, 2 encarnações seguintes, as atrocidades que ela cometia na época do nazismo, ela tornou-se uma pessoa normal. Então, tem jeito. Não é porque é doença kármica, crônica, que não tem cura. Se nós merecermos, se fizermos por merecer, nós poderemos sim voltar à normalidade física e espiritual. Faltam aí 7, 8 minutos para o final do nosso programa. Eu vou fazer a pergunta onde a gente vai encerrar hoje e a gente dá sequência a semana que vem. Uma pergunta que eu acredito que muita gente deve ter essa dúvida, Sidney. Sidney, para que serve a mediunidade? Muitas pessoas nos criticam porque não deixam os mortos em paz. Acontece que às vezes não vamos atrás dos mortos, eles vêm atrás de nós. Precisam do nosso conselho, precisam do nosso apoio, do esclarecimento. Às vezes, Theo, eu vejo com tristeza alguns médiuns fora do centro espírita que estão sob a influência de alguma entidade e desavisadamente, e isso não acontece só em igrejas evangélicas, não. No próprio centro espírita, às vezes um dirigente mal orientado também fala a mesma coisa. Então a pessoa está com uma pequena perturbação, está começando a ter os sintomas, por exemplo, da doença que um pai, uma mãe, um avô desencarnou na casa, falou, você está com encosto. Então, o indivíduo vai numa igreja dessas, ou vai no centro espírita, e fala assim, você está com o diabo no corpo. Coitado do parente que está ali precisando de ajuda, de socorro. Então, muitos espíritos, Theo, vêm à Terra buscar o nosso apoio, o nosso esclarecimento. Eles estão assim, desencarnaram, não sabem disso, estão ainda numa situação difícil e precisam de apoio. Mas não tem tanto centro espírita assim para dar apoio. Mas quem disse que só no centro espírita é possível dar esse alento, essa ajuda? Nossa, eu vejo cada trabalho extraordinário desenvolvido por nossos irmãos católicos. Quem diz que é só espírito que desencarna, né, Sidney? Oi? E quem diz que é só os espíritas que desencarnam, né? Católico, não. Nós temos também primeiro encarna, né? A grande maioria são espíritos não espíritas. Né? E na Terra, o trabalho realizado por
honoráveis pastores evangélicos, pessoas que trabalham na igreja messiânica, da igreja católica e também, naturalmente, no centro espírita, servem de apoio, de ajuda, de orientação para os desencarnados que estão ali meio perdidos. Então, a mediunidade é com esse objetivo. Nós aprendemos com os espíritos? Nossa, como aprendemos? Basta você ver as obras de Allan Kardec, os mais de 400 livros de Chico Xavier, você vê o aprendizado extraordinário. Divaldo Franco, por exemplo, tem um trabalho maravilhoso através da mediunidade, trazendo orientações da espiritualidade. Temos os livros da dona Ivone Pereira e toda a obra de Chico Xavier, são atestados eloquentes, Theo, de que a espiritualidade está preocupada conosco. E não é só assim que o espírito se manifesta. Através de um locutor, de um padre, de um pastor, de um cantor, poeta. Oi? Um cantor. Um cantor que pode transmitir. Eu vejo quantas músicas espiritualizadas são cantadas por Roberto Carlos, um verdadeiro missionário na arte, na cultura musical. Então, Theo, a mediunidade serve para ajudarmos, prestarmos ajuda para os desencarnados que estão lá ainda na situação difícil, porque as pessoas pensam que você morre, vira santo, vira sábio. Nada disso. Muita gente fica sofrendo, arrastando uma asa lá. É jogar na espiritualidade como verdadeiro indigente, como um cachorro que caiu num caminhão de mudança. E há também os espíritos que vêm trazer o seu conhecimento. Só no centro espírita? Que bobagem, que pretensão tola é essa? Vem através do sacerdote católico, do pastor evangélico, do ator, do locutor, das pessoas que falam o bem, que escrevem, escritores, enfim, basta se apegar a Deus, abrir os canais de sensibilidade. A mãe, por exemplo, no momento em que o filho está ali precisando de ajuda, traz para o colo dela, dá aquele abraço, ou na amamentação, ou simplesmente no abraço, ela está transmitindo bons fluidos para a criatura, faz com que ela tenha mais forças para enfrentar a vida. Por isso, Theo, a mediunidade é tanto para ajudarmos os que desencarnaram, como, eventualmente, e acontece com muita frequência, para, por eles, sermos auxiliados. Sidney, nós estamos chegando ao final de mais um programa Reencontro. Na semana que vem, com certeza, vamos dar continuidade a esse tema, que é um tema vasto, que diz respeito à mediunidade e que gera também muitas outras curiosidades. Durante as suas falas, as suas respostas, me veio até uma fala de uma história em quadrinhos. Claro que a gente não pode colocar, mas me veio isso. E não sei se você se lembra, o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, ele, em certa feita, disse a ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí eu pensei, independentemente da pessoa usar ou não a mediunidade, o fato de ela ter essa comunicação com os espíritos traz uma grande responsabilidade, não só de ajudar aqueles que estão na espiritualidade, mas também de tentar colaborar com aqueles que estão ainda no mundo material, né, Sidney? Perfeito, perfeito. Com quem muito recebeu, tem a responsabilidade de muito dar. Muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Theo, eu queria encerrar o programa dizendo que a próxima pergunta, só para despertar um pouquinho a curiosidade das pessoas e já puxar a audiência para a próxima semana, a próxima pergunta é você que criou essa pergunta, não é isso? É verdade. Foi uma curiosidade minha sobre o filme. Aí eu perguntei, você já tinha uma palestra sobre isso e você trouxe à tona esse fato da gente fazer aí uma série de palestras e programas falando da mediunidade, né, Sidney? Então, ainda ontem nós gravamos mais uma palestra sobre mediunidade com base nessas perguntas que eu estou respondendo e o Sérgio gostou muito, já está espalhando por aí, já está colocando inclusive
no meu site. Então vamos lá, chegamos ao final de mais um programa Reencontro aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, que você acompanhou pela nossa página do Facebook, na página do Facebook também do Sidney Fernandes, escritor espírita, no nosso canal do YouTube e também na Rádio SEAC, www.radioseac.com.br. Eu gostaria de, nessa oração final, lembrar aqui da nossa amiga que hoje está fazendo aniversário, que através do Sérgio Totti nos chega a informação, a Solange e Vasco Oliveira, mas não abraçar só a Solange devido ao seu aniversário, abraçar a todos vocês que acompanham os nossos programas, que fazem as perguntas, que vibram pelo Sidney durante o nosso programa para que os espíritos possam ajudá-lo e até ajudá-lo a responder uma pergunta que você mesmo fez, porque aquela vibração que você faz para o Sidney o coloca em sintonia com você e os espíritos colocam, através do Sidney, alguma situação que você precisa saber, que você precisa ouvir. E como a gente sempre diz aqui, a gente pergunta, mas a resposta não é aquilo que queremos, é aquilo que precisamos, pois os espíritos sabem o que é melhor para nós. Esse melhor para nós pode não ser entendido por nós nessa atual encarnação, mas um dia saberemos que muitas vezes o melhor para nós não é muito fácil de ser realizado atualmente. Mas gostaríamos de abraçar a todos vocês, pedir a Deus, aos bons espíritos, que possam continuar nos conduzindo pelo caminho bom, pelo pensamento bom. Muitas vezes temos alguns deslizes, mas Deus é misericordioso e vai nos dar uma outra oportunidade, e uma outra, até que possamos cair na real e entender o seu real motivo de querer tanto o nosso bem. E saibamos que nós temos o livre-arbítrio, mas temos que ter muita cautela na hora de escolher aquilo que vamos fazer, pois sempre respinga em alguém que muitas vezes não tem culpa de nada. Pensemos nos nossos motivos, nos nossos atos e que possamos fazer coisas que possam ajudar os outros e a nós mesmos. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima quarta-feira e nós temos um novo reencontro marcado na próxima quarta-feira às 9 da manhã. Mas antes disso, a gente se fala ainda na sexta-feira em mais um programa Pinga Fogo do Centro Espírita Amor e Caridade. Que assim seja, fiquem todos com Deus e até a próxima. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.